Bom dia, amigos. Bem-vindas a mais um café comigo, a sua diva Michele Patti. Como eu sempre falo aqui, o que eu trago aqui para vocês são experiências minhas, tá? Caminhos que eu encontrei, graças a Deus, né? Porque parece que muitas coisas são ocultas, né? Muitas coisas são não ditas, muitas coisas não mudam, sabe? Muita crendice, muita coisa que eu percebi que fica ausente da nossa fala, do nosso convívio, do nosso dia a dia, de fazer com que nós realmente a gente possa parar de ficar no piloto automático e olhar para dentro da gente e ter esse olhar de conhecimento sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sobre as nossas limitações, sobre o que nós muitas das vezes queremos falar e não sabemos nos expressar. Eu estava vendo uma coisa bem legal. Muita coisa que é dita no calor de uma discussão é válida, só que ela fica invalidada porque o nosso cérebro tem um sistema de defesa. Então, aquela coisa ali explode de uma tal maneira. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram parar para digerir aquela situação e verbalizar. Só que o que acontece? Quando gera já essa coisa toda, é porque já juntou muita coisa. Então, quando eu quis trazer esse tema hoje sobre se permitir, é para que a gente traga autoconhecimento para a nossa vida, para o nosso ser e para o nosso bem-estar. E o caminho que eu encontrei para mim, para minha vida, foi entender mais sobre mim. Então, essa coisa de me permitir, eu já comecei com isso. Me permitir a me conhecer. Me permitir a saber que, cara, tem coisas em mim que não são legais. E aí, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu já falei sobre as emoções, eu já falei sobre equilibrar a nossa emoção, eu já falei sobre várias coisas aqui, mas parece que tudo meio que se perde. Por quê? Porque para mim entender tudo que eu preciso para o meu dia a dia, ter mais leveza, eu preciso me permitir. E aí eu não vou me permitir, porque eu acho, na minha concepção, que se eu me permitir alguma coisa, eu vou estar fora desse convívio. E aí é que tá. Quanto mais você busca se permitir viajar dentro de você, você se permitir olhar para você com mais carinho, você se permitir escolher o que você quer para sua vida, independente de moda, independente do que ditam ali, sei lá, a turminha, etc. e tal, você conseguir alcançar a plena certeza de si, de quem você é, da sua verdadeira essência, daquilo que você vai dar permissão para o seu eu poder crescer dentro de você. E essa jornada tem me feito muito bem, inclusive muita coisa que existe em mim. Hoje eu fui até para a academia pensando sobre isso. Eu olho para mim hoje em dia e eu falo assim, cara, tem muita coisa que eu preciso me permitir ainda. Por quê? Porque nós crescemos num mundo hipócrita, aonde as pessoas falam, não mexa nessa caneta. Aí daqui a pouco tu vira as costas ali, ela está mexendo na caneta. Então, a gente fica meio que perdido dentro de muitos conceitos, muitos valores, muita coisa que é só aquela fachada, sabe? Não sei se vocês entenderem. Então, para você lidar com tudo isso, você se autoconhecer, se permitir se conhecer. Então, tem até a música acho que é do Lulu Santos, vamos nos permitir, vamos viver. E você trazer isso para você, mas de uma forma positiva, para o seu bem-estar, para o seu crescimento. Eu sempre vou falar para você o seguinte, a nossa forma de ver as coisas, ela começa dentro de nós. A nossa progressão dentro de uma sociedade onde a hipocrisia e etc reina, essa coisa da gente entender
até onde eu devo ir, até onde eu preciso impor limite, até onde a minha vida vai me permitir chegar dentro de um conceito que vai estar sempre envolvendo uma coletividade. Então, quando nós vivemos aí, infelizmente, desde que o mundo é mundo, num adoecimento coletivo da sociedade que não consegue parar para olhar para dentro de si, e aí você pode parar um pouquinho para entender mais sobre si e se permitir, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo absorver a minha fala. Eu fiz algumas anotações sobre a nossa vida aqui, pera lá. Ah, tá, você começar a identificar os gatilhos na sua vida, você começar a entender o que regula a tua emoção, o que você precisa fazer a respeitar os seus ciclos, a respeitar você, né? A entender que tudo aquilo que não chegou até você, você pode... A pessoa dá o que tem, tá? Mas aí você não recebeu nada daquilo que você deveria. E aí, o que eu faço com isso? Você vai começar a entender que não é porque eu não tive que eu não posso permitir a distribuir. Né? Aquela velha história, gentileza gera gentileza. Né? Você entender que o que você faz tem que ser uma coisa menos pesada para você e para o outro. Então, quando você se encontra com você, você descobre que você tem uma capacidade enorme. Então, quando você se descobre como pessoa, como indivíduo, você vai começar a querer o quê? Crescer, você vai querer começar a se conectar com você mesma, dentro de algo bem difícil que é uma sociedade adoecida. Então não adianta eu querer mudar o mundo, não adianta eu querer mudar a sociedade, mas eu posso começar por mim. E é algo que tem me feito muito bem, algo que tem me dado vários motivos para mim me permitir. Eu falo assim, nossa, tem muita coisa que eu ainda preciso me permitir, tem muita coisa, bagagem ainda dentro de mim, que eu preciso olhar e falar assim, nossa, eu tenho isso aqui de legal, pô, eu tenho isso aqui que não é tão legal, caramba. E ali eu vou começar a buscar o quê? Conhecimento dentro de tudo aquilo que eu quero para pelo menos sair um pouco do piloto automático. Você já parou para pensar que a gente tem mania de dar conta de tudo? Você já parou para pensar que a gente tem mania de se criticar por descansar? A gente está querendo sempre fazer alguma coisa e é uma coisa que parece que vai... A nossa mente, ela fica ali com aquelas cobranças, né? Você não consegue se permitir descansar. Eu não sei descansar. Porque descansar não é você ficar parado. Descansar é você aprender a se desconectar totalmente de tudo isso aqui. É você se permitir contemplar. Contemplar não é a mesma coisa que ver. Quando você aprende isso é muito na meditação. Eu estou engateando ainda, porque eu vejo o quanto a meditação faz bem. E eu ainda estou engateando nesse caminho e acho o máximo quem consegue realmente, porque é um exercício que te permite contemplar. Você consegue contemplar a si, contemplar as suas coisas boas, contemplar as suas coisas ruins, se permitir ser humano. Então hoje, como nós estamos aí num momento onde muita coisa está sendo dita, muitos conteúdos, que não resolve muita coisa, porque quando você choca, isso aqui é o nosso cérebro, ele está sempre em alerta, em defesa, em proteção, então não surge efeito. Aí você fala assim, Michele Patti, então o que eu faço? Você começa a trabalhar a sua própria vida, você começa a se permitir, você começa a entender que a vida é feita de ciclos, você começa a entender que ninguém muda o outro, e o outro ele vai mudar se ele quiser. Você começa
a aprender a falar um não, mas é um não natural que eu ainda estou aprendendo. Você começa a pensar sobre um assunto que realmente faz sentido, mas no meio de uma discussão não vai resolver nada, né? E aí, se você se permitiu tentar um diálogo, etc e tal, e o outro realmente, né, literalmente, aí já não é mais problema seu, é problema do outro, porque a vida, ela não para. Eu vou sempre falar isso para vocês, né? Você se permitir entender isso, que querendo você ou não, a sua vida não vai parar. Então, se permita ir à praia, colocar lá o seu maiô, o seu biquíni, se permita, igual eu aqui, ó, sou cheio de manchinha, se permita ser você, se permita, se você quer mexer na tua vida, na estética, se permita mexer na estética, mas não por conta da moda, não porque tá todo mundo fazendo, mas para você. Se permita pintar teu cabelo de azul, se você se sente bem assim, se permita ser você, se permita ser livre, nos poucos momentos que a gente tem na nossa vida, e até nesses momentos a gente fica escravo daquela coisa que sempre nos cerca, de que a gente tem que estar sempre dando conta, a gente tem que estar sempre preenchendo a vida do outro, a gente tem sempre que o outro está preenchendo a nossa vida, sendo que na realidade não é bem assim que as coisas funcionam. Então, quando você entende que viver é uma coisa que é necessário, é preciso e é difícil pra caramba, uma coisa que me chamou muita atenção também é o seguinte, a gente nasce, né? E aí, se quem não parte antes vai envelhecer e vai passar por todo o processo e digamos que voltamos a ser aquele ser que veio ao mundo. E aí fica meio assim, cara, que coisa meio louca, meio papo. O que a gente faz no decorrer dessa trajetória é o que importa. Então, olha bem quanto tempo a gente perde achando que as pessoas estão se importando. As pessoas não estão nem aí, gente. A gente tem que entender que as pessoas, muitas das vezes não estão nem aí. A nossa cabeça, diante de tudo aquilo que foi jogado dentro da gente, muitas vezes lixos de informação, faz com que a gente ache que elas estão, mas elas não estão nem aí. Essa é a realidade. Agora, dizendo da internet, né, olhando para esse prisma agora de rede social, aí a gente vai ver que vai ter ali os haters. E os haters, eu tava falando, gente, eu tenho que evoluir muito ainda. Porque se uma fala você ainda se incomoda, então você não está preparado para os haters, né? Então aí vai para terapia, a gente trabalha isso na terapia, vai lá na nossa criança interior, se permite olhar para ela, se permite reconhecer. Por quê? A gente tem que entender que as pessoas são o que são e o que elas fazem dizem sobre elas e não sobre a gente. As opiniões que as pessoas vão dar na sua vida dizem mais sobre ela do que sobre você. Então, quando você se finca, se permite estar alicerçado na sua verdadeira essência, vai vir para lá, vai para cá, o vento sopra, o vento vem, mas você vai permanecer ali fincado. Porque você se conhece, você sabe que o propósito da sua vida não é grande nem pequeno. É o seu propósito. É o seu bem-estar, é a sua vida. E aí, quando você começa a entender que você precisa, despertar e se olhar com mais amor, com mais carinho, isso tudo, vou voltar a falar, vai refletir na coletividade. Então, se permita, seja você. Mas quando eu digo ser você, gente, é numa parte positiva, não é ser você, eu sou assim, dane-se, vou sair por aí dando patada nos outros, sendo mal educado, porque uma coisa é você saber falar e pôr limite, outra coisa é você ser uma pessoa sem educação. A gente vive com muita gente sem educação, é diferente. Se permitir ser você, é entender que o respeito é a maior conexão que você vai ter com Deus. Porque pense num ser que respeita, tanto respeita a nossa individualidade, que nos deu o livre-arbítrio. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que o trabalho maior de permissão, para mim, sou eu mesmo.
eu me permiti aqui dentro viver cada dia tentando ser um ser humano melhor. E o que é ser um ser humano melhor? É entender que o saber vai ser sempre o não saber, porque vai estar sempre colocando dúvidas para que a gente venha cada vez mais buscar melhorar. Porque se eu digo que eu sei, o que eu vejo mais é pessoas fazendo isso. Ah, eu sou e papapá, eu não tenho não sei o quê, porque a mente da pessoa, ela está presa naquilo ali. Então, ela não vai se permitir nada. Eu não me permitia nada. Eu estou aprendendo, ainda estou engateando, olha isso, hein? A me permitir. Uma sociedade que está cada vez mais doente. E aí eu trago esse conteúdo aqui falando sobre a minha vida, falando sobre regulação emocional, falando sobre você permitir dar aquilo de bom para o outro, mesmo que você não tenha recebido, você começar a pensar sobre se vale a pena entrar numa discussão, se não é melhor você ir para casa, refletir, ficar 24 horas pensando sobre o assunto, depois levar o assunto à tona, né? A forma como, já vou repetir de novo, a forma como o outro vai receber já não é mais problema seu, e o tempo não para e a vida continua. E outra coisa, mudar muitas das vezes coisas na nossa fala é importante, né? E você entender que, mas você tá com ruga, você tá velho. Eu falei, meu amor, eu vou lá para Fernanda Mãe, Montenegro. Se eu tô velha, é porque eu não morri. Porque você tem duas opções, ou tu vai morrer, ou tu vai envelhecer. Aí tu vai ficar presa nesses episódios? Não, você vai pensar na sua trajetória. E vambora. Beijo.